texto é de João 6, versículos de 1 a 15. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a multidão, a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para dar-lhes de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Obrigado, Diego. Todos vocês conhecem esse milagre da multiplicação dos pães. Mas você já se perguntou por que Jesus fez esse milagre? Qual era o objetivo que estava por detrás do ato de Jesus? A primeira coisa que a gente tem que entender é que havia uma grande multidão naquele lugar, e eles estavam procurando Jesus por causa das curas que eles tinham feito. Você tem que entender que as pessoas buscam a Deus quando elas estão desesperadas. As pessoas, quando estão passando um momento tranquilo, muitas não procuram a Deus. Mas quando os recursos humanos acabam, as pessoas buscam a Deus. E Jesus sabia disso. E ele nunca se recusou a usar do seu poder para atender uma expectativa dos necessitados. Aqui tem uma multidão de pessoas. E no Brasil há uma multidão muito maior de pessoas necessitadas. E até mesmo desesperadas. Pessoas que já esgotaram os seus recursos. Mas hoje eu quero dizer para você que Jesus, ainda hoje, é aquele que olha e contempla a multidão e tem o prazer e o desejo de fazer um milagre para revelar quem Ele é. O objetivo de Jesus é muito mais do que dar o pão. O objetivo de Jesus sempre é revelar às pessoas quem é Deus. E hoje o Senhor quer que você saiba que nesta semana o Senhor vai se revelar a nós como Deus Todo-Poderoso. Ele vai até fazer um milagre na sua necessidade. A sua necessidade financeira, na sua necessidade emocional, a sua necessidade física, talvez seja uma cura, mas o objetivo dele é que você conheça Ele como Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, eu quero que você comece a pensar: do que eu tenho fome hoje? Qual é a minha necessidade? Alguns aqui literalmente estão precisando que Deus multiplique o pão. Outros talvez estejam precisando de uma libertação na alma. Outros estão precisando de um milagre espiritual, de uma reconciliação, de algo que você tem muita necessidade e que os recursos humanos não são capazes de te levar a isso. O segundo aspecto que eu quero falar desse texto,
que traz uma revelação tremenda também que vai mudar a sua vida. É um método heterodoxo que Jesus usa para fazer o milagre. Heterodoxo é um método diferente, que não é usual, que não é comum. É muito interessante porque a Bíblia diz que Jesus já sabia o que ele ia fazer. Mas ele vira para um discípulo e faz uma pergunta. Ele diz assim: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Mas a pergunta que ele fez, queridos, foi para um discípulo. E é interessante porque Jesus jogou uma batata quente na mão dele, né? Falou: meu Deus do céu, nem se eu tivesse 200 denários para comprar pão para toda essa multidão, não ia dar. Mas por causa dessa demanda que Jesus deu, por esse jeito heterodoxo, diferente, de perguntar, de jogar a responsabilidade, os discípulos começaram a procurar. E chegaram a Jesus com a seguinte conversa: tem um menino aí, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Eu quero te dizer, querido, que é a demanda de Deus na tua vida que te trouxe aqui. Eu fui instrumento de Deus para te convocar para vir aqui. Para vir aqui hoje e ser desafiado, como Jesus desafiou o seu discípulo. Como é que eu vou alimentar essa multidão? E o Senhor está perguntando para você: como é que eu vou fazer para manifestar a minha glória para esse povo que não me conhece? E o jeito que ele vai fazer é diferente. Não espere que Deus vai fazer na tua vida, porque você vai ser um instrumento de milagre. Você vai procurar e Deus vai te usar para chegar na fonte da provisão. Agora, não espere entender como ele vai fazer. Você só tem que ter o coração disposto a dizer: eis-me aqui. Eu vou procurar como é que eu vou fazer. Eu não sei como que vai dar, mas o Senhor vai fazer. Amém, irmãos? Diga assim: é de um jeito diferente, mas Jesus vai fazer. E a Bíblia diz que quando encontraram um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Primeiro eu tenho que te dizer que pão de cevada era pão dos pobres. As pessoas de classe média comiam pão de trigo. Mas o pão de cevada era dos pobres. E depois eu quero dizer que os 2 peixes também eram alimento dos pobres. Portanto, aquele menino era pobre. Por que era pobre, alimento dos pobres? Porque o peixe, qualquer pessoa que morasse ali na beira do lago podia pescar. E ele não estava com muitos peixes. Ele tinha 2 peixes. Muito provavelmente, o seu pai havia pescado com uma vara. As ovelhas, a carne do carneiro era mais cara. A carne do boi, então nem se fale. Só os ricos podiam comer. Mas Jesus quis mostrar para os seus filhos que quando ele vai usar alguém para ser provisão, instrumento de provisão, pode ser o mais improvável, o mais pobre, o menos capacitado. E ainda assim, esse menino, que pode ser você, vai ser instrumento de milagre, de multiplicação, de abundância sobrenatural. Glória a Deus. Então hoje Deus não quer que você olhe para você como alguém incapaz, porque Deus ama usar os improváveis. Quantos aqui já se sentiram improvável?
Você vê como o diabo faz? O diabo sempre faz esse trabalho, né? Você é um improvável, você é um coitado. Ninguém acha que você vai poder virar alguma coisa. E Deus está dizendo, é com esses que eu gosto de trabalhar. É com esses que eu gosto de fazer o milagre. Amém? Agora, não estou dizendo que Deus só faz milagre para pobre. Porque às vezes o rico também se sente improvável. Às vezes ele também se sente indigno. Às vezes ele também se sente incapaz de ser instrumento de Deus. Mas hoje nós vamos orar a Deus. Senhor, eis-me aqui. Do jeito que aquele menino se tornou disponível para ser instrumento do milagre, hoje você vai ser também. Então quero pedir para você ficar de pé mais uma vez. E você vai se colocar no lugar, em primeiro lugar, do discípulo que foi desafiado. Põe a mão no seu coração e diga: Deus, me desafie. Manda-me fazer a tua obra. E eu obedecerei. Porque o milagre vai acontecer assim. Primeiro ele dá o desafio. Você nem sabe da onde você vai encontrar forças para realizar. Mas no processo você vai realizar e Deus vai te usar. Depois eu quero que você se coloque no lugar do menino. O improvável. Poucos pães, pães de pobre, peixes de pobre. E era esse indivíduo improvável que Deus usou para prover para muitos. E o Senhor me manda te dizer que no ano de 2016, ano de jubileu, os improváveis, aqueles que estão quebrados, aqueles que as portas estão fechadas, se você crer, Ele vai te usar para multiplicar, para abençoar o reino de Deus. Amém? Quantos creem? Pode dizer aleluia. O texto diz, queridos, que Jesus tomou os poucos pães, deu graças, e o milagre começou a acontecer depois que ele deu graças. Deus quer que você aprenda a dar graças no pouco. O método humano diante do pouco é reclamar. Mas o método do milagre é adorar e agradecer. Quantos aqui podem adorar com convicção de que o Senhor é o Deus de toda provisão? Quantos aqui podem adorar porque sabem que Ele multiplica os elementos, Ele transforma os elementos? Quantos aqui creem nisso, queridos? Depois de ter dado graças, Jesus ordenou que os discípulos distribuíssem o pão. E mais uma vez a gente vê o método estranho de Jesus. Porque a matemática que diz que quando você divide, você fica com menos. Mas no milagre de Jesus, quando você divide, você multiplica. E queridos, o poder foi de Jesus, a ordem foi dele. Mas o milagre aconteceu somente quando os discípulos foram dividindo. Eu profetizo na tua vida que o ano de 2016, Deus vai botar na tua mão aquilo que vai multiplicar. Quando você dividir o que tiver na tua mão, não vai faltar, vai sobejar, vai multiplicar, porque esse é o milagre. Este é o milagre. Quando o crente retém porque tem medo de ficar com menos, é porque ele está andando na matemática dos homens. Mas ano do jubileu, querido, é ano de restituição. E Deus vai te usar, vai colocar na tua mão aquilo que Ele vai multiplicar. Quantos aqui querem ser instrumentos de multiplicação? Então aprenda a ser instrumento de divisão.
partilhe com o seu irmão que tem menos, para que ele tenha mais. E Deus vai fazer com que na tua mão, aquilo que parecia ser menos, vai ser mais. Porque esse é o milagre de Deus, amém? Deus não tem problema de contabilidade, irmãos. Deus é um Deus de abundância, e Jesus provou isso. Desde o primeiro momento ele sabia o que ele ia fazer, mas ele fez simplesmente através deles. E Deus vai fazer através de você. E a palavra de Deus diz que eles recebiam o quanto queriam. Eu vou repetir. Eles recebiam o quanto queriam. E comeram até se fartar. Ano de jubileu é isso, meu querido. É você chegar diante de Deus com o coração de quem o ama e se deleita nele. E ele satisfará os desejos do teu coração. Está me entendendo? Jesus pegou um pão de pobre, de cevada, e peixes, comida de pobre, e fez as pessoas se fartarem, comerem quanto queriam. E é isso que eu quero profetizar na tua história. Querido, quem se deleitar em Deus e na sua retidão, e no seu caminho, não vai viver contando o pouco que tem. Sabe, queridos, quando eu era pequeno, eu cansei de ouvir a minha mãe. Eu cansei de ouvir minha mãe falar: hoje eu não estou com fome. E deixava de comer para a gente comer. Mas ela era uma mulher fiel a Deus. Meu pai não era cristão, mas por causa da fé dela, a família inteira se converteu. E o meu pai, que era um homem que estava sempre debaixo de maldição e roubo, o dia que ele se converteu, Deus fez um rebuliço na vida dele. E meu pai, um homem que a vida inteira foi roubado, quando faleceu, ele deixou herança para todos os seus filhos. É isso que a Bíblia diz, que o homem de Deus, ele deixa herança para os filhos dos filhos. Então quero profetizar na tua vida, que ano que vem, ano do jubileu, você vai ter fartura e abundância. Porque Deus é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Queridos, e a história nos conta que depois que toda a multidão comeu até se fartar, sobraram 12 cestos cheios. O tema dessa campanha é o Deus do que sobrou. Antes da intervenção de Jesus, o que tinha lá era uma sobrinha. 5 pães e 2 peixes. Muito pouco para aquela multidão. Talvez você hoje tenha chegado aqui com muito pouco diante da demanda. Da demanda emocional. Talvez o que tenha sobrado é um coração ferido. É uma alma desanimada. É uma fé diminuta. Mas eu quero dizer, queridos, que depois que Jesus entrou na história, Ele é o Deus do que sobrou. O que sobrou mudou. Mudou de tamanho, mudou de dimensão, mudou de circunstância. Porque, queridos, ali havia um cesto para cada discípulo. Aqueles que saíram distribuindo o pouco, ficaram com uma cesta inteira
inteira, lotada para levar para casa. Esse é um milagre de Deus. Quando você se expõe, como a pastora Marlúcia falou, Deus vai operar um milagre na tua vida. Essa história nos conta, desde o menino que se dispôs, até o discípulo que procurou, os outros que multiplicaram, todo mundo fez parte dessa cadeia de milagres na presença de Jesus. Mas o que você tem que entender, a Bíblia diz assim: aquele que sai andando e semeando com lágrimas, com júbilo ceifará. Salmo 126. Talvez você tenha entrado aqui com lágrimas na sua alma, porque está dura a luta. A dificuldade é grande. Talvez os inimigos estejam esbofeteando a sua cara. Mas você chegou no lugar do milagre. Porque aqui está o Deus do que sobrou. O ano de 2016, queridos, eu quero te dizer uma coisa. O mais importante não é a bênção que Deus vai te dar, embora ela faça parte do propósito de Deus. Mas a bênção maior é que no final da história, todo mundo reconheceu quem Jesus era. E o Senhor me mandou te dizer que a tua vida será instrumento para as pessoas reconhecerem que Deus está na tua vida, que Ele na tua vida faz diferença. Você está me entendendo? O ano que vem não será um ano de derrota para você, vai ser um ano de vitória. Você vai olhar para o teu celeiro, ele vai estar cheio. Mas o mais lindo é que você vai ouvir as pessoas dizendo: eu quero esse Deus na minha vida. Eu quero esse Deus na minha vida. Porque o pão, meu querido, você come hoje, amanhã pode não ter. Deus sempre proverá. Mas ele acaba, o pão humano acaba. Mas quem é instrumento de glória para Deus, a glória nunca vai acabar. Então ele vai fazer com que o teu cesto, num tempo de muita dificuldade, esteja farto. Para que você não vai ter que ficar pregando, discutindo teologia com ninguém. Você vai dizer: você quer? Se você quiser, o que eu tenho vale para você também. Porque as pessoas vão olhar para você e dizer: eu quero isso na minha vida. Eu não sei quantos estavam aqui ontem no testemunho do Lucas, o meu cunhado. É um jovem, trabalha na Bosch, engenheiro da Bosch. E ele disse que mesmo a Bosch, que é uma grande multinacional, está sofrendo muito com a crise. E ele falou que no ano passado, só ele e uma outra moça crente batiam as metas todos os meses. E muita gente olhava para aquilo e falava: ah, não, ele deve ser peixinho de algum chefe, do dono da empresa. Mas tinha uma moça que trabalhava junto com eles, que fazia tudo igual, ralava, dava sangue e nunca batia a meta. Essa moça olhou para eles e falou: não, esses dois camaradas aí têm alguma bênção que eu não tenho. E foi perguntar. E os dois falaram de Jesus para ela. Queridos, ela se entregou para Jesus. Eu não acabei a bênção. E este ano de 2015, ela entrou para a estatística dos que batem a meta. Só 3 na empresa inteira batem a meta. Sabe quantos são crentes? 100%. Os 3, 6%, 100% dos 3 que batem a meta são crentes. Ou seja, eles estão experimentando a fartura. Mas o mais importante
é que Deus está sendo visto na vida deles. Então se prepare. Se você se dispuser a adorar Deus com o pouco que você tem, a ser instrumento de bênção na vida do outro, você vai experimentar essa história. Porque o Deus do que sobrou no início pode ser o Deus que usa um pouco ou pouquíssimo, mas depois que Ele intervém na tua vida, o que sobra é abundância. E Jesus não deixou sobrar 13 cestos, Ele fez sobrar 12, para que cada um soubesse que aquela bênção era dele. Ele pessoalmente fez a sua parte e recebeu a recompensa.